Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. Meu nome é Isabelle, faço parte da equipe de Customer Success e no webinar de hoje nós vamos falar sobre a funcionalidade de automações. Em primeiro lugar, antes de entrar mais a fundo sobre a feature de automações, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é automação. De acordo com a definição do dicionário, automação é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento. A palavra tem origem no termo grego autômatos, que por sua vez significa mover-se por conta própria ou que se move sozinho. O conceito tradicional de automação é quase sempre relacionado à ideia de máquinas realizando tarefas sem interferência humana, robôs ou, no caso, inteligência artificial. O tipo de automação da que a gente vai falar no dia de hoje, no entanto, refere-se ao trabalho humano realizado de forma contínua e repetitiva nas mais diversas áreas de atuação. Então, a gente realmente vai usar um robozinho que vai automatizar tarefas repetitivas e que tomam muito tempo do dia a dia, quando na verdade elas podiam estar sendo realizadas de forma automática. A automação de processos é a aplicação de técnicas computadorizadas com o objetivo de minimizar os recursos necessários, diminuir custos e aumentar a eficiência dos processos. É um conjunto de técnicas focadas em tornar processos mais eficientes, minimizando o desperdício e priorizando a segurança da informação. Como funcionam as automações no Pipefy? A Automations é uma funcionalidade avançada do Pipefy que permite automatizar ações utilizando uma lógica do tipo evento e ação, ou seja, toda vez que um determinado evento pré-estabelecido ocorre, uma ação também previamente estabelecida será automaticamente disparada em resposta. O que é um evento? Um evento é algo que acontece no Pipefy para dar início ao fluxo de automação configurado. Para o pessoal que já assistiu o webinar anterior de automações, vocês podem ver que tem vários eventos novos, então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro evento, card criado, acontece a automação é disparada quando o card é criado em um pipe específico. O segundo, card movido. Um card é movido para uma fase específica de um pipe específico. Campo atualizado, que dispara a automação quando um campo é preenchido ou atualizado. Nesse caso, a gente pode usar condições para estabelecer só quando o campo for preenchido com uma determinada informação, a automação vai ser disparada. Todos os cards conectados movidos, que a automação é disparada quando todos os cards filhos conectados a um card pai são movidos para uma fase específica de um pipe específico. Atividade recorrente, que a automação é disparada em um determinado dia ou uma hora do dia todos os dias. Esse evento só pode ser usado com uma das ações no momento que é a ação de mover card. E o sexto evento é quando um alerta é disparado, ou seja, a automação é disparada toda vez que um alerta, seja de atraso, expirado ou vencido, é disparado. A ação é o que acontece em resposta ao evento uma vez que a automação é disparada. Vocês podem ver também que temos novas ações disponíveis. A primeira ação é criar novo card, ou seja, quando o evento acontece, um novo card é criado em um pipe específico. Existe também o de criar novo card conectado. Quando o evento acontece, um novo card conectado é criado em um pipe específico. Nesse caso, tanto nesse quanto no próximo evento, é muito importante, antes de criar a automação, criar a conexão entre os pipes, porque não é possível criar um card conectado ou mover o card pai sem que haja conexão entre os pipes. O terceiro é mover o card pai, que quando o evento acontece, o card pai é movido para uma fase específica de um pipe específico. O quarto é atualizar o valor de um campo, que a informação de um campo é preenchida ou atualizada quando o evento acontece. E o evento de mover card é que o card é movido para uma fase específica de um pipe específico. Para demonstrar para vocês como que as automações funcionam, como que vocês podem configurar, a gente vai apresentar 4 situações diferentes. Uma delas a gente vai configurar juntos para ver todos os detalhes da configuração, que é o fluxo de aprovação. Nós vamos automatizar a criação de cards conectados. No processo de aprovação e a movimentação de cards após a aprovação desse pedido. O segundo é um exemplo de atividade recorrente, que a gente vai estabelecer que o pipe vai checar diariamente os cards que tenham data de vencimento no dia e movê-los para uma fase específica, já designando um responsável. O terceiro exemplo é o follow-up de vendas, que a gente vai usar um alerta de atraso para mover os cards para uma fase de follow-up e enviar um e-mail template automático de follow-up. E o quarto exemplo é para designar responsáveis, que a gente vai atualizar o campo responsável quando um deal for criado, os deals abaixo de um valor vão ser designados para uma pessoa e os deals acima desse valor para outra pessoa. Antes de começar a configurar a automação e ver na prática como essa mágica funciona, vamos entender os nossos exemplos um pouquinho melhor. O primeiro exemplo, que vai ser o fluxo de aprovação, a gente tem um processo de compras com 5 fases: triagem, cotação, aprovação, compra e entrega. A fase de aprovação tem uma conexão com o pipe de aprovação de compras, onde o gestor aprova os pedidos.
Em empresas pequenininhas, você pode fazer com que a aprovação seja dentro do próprio pipe de compras, porque daí o gestor ele pode realmente ser membro desse pipe de compras. Mas em empresas maiores, com diversos núcleos de custos, muito provavelmente existirão vários fluxos de aprovação paralelo para que o gestor de cada área aprove no seu fluxo de aprovação os pedidos da sua área. O problema desse exemplo que a gente vai configurar junto é que esse processo é todo manual. Criar os cards conectados, acompanhar o status e a movimentação dos cards é tudo feito manualmente. Obviamente, vocês podem imaginar que a equipe tem que checar os cards várias vezes ao dia para movê-los no processo. Hoje a gente calcula que cada automação disparada, em média, dependendo da complexidade, economize até 8 minutos do tempo de trabalho de uma pessoa. Parece pouco falar 8 minutos, né? Mas se você imaginar que você crie pelo menos 10 pedidos de compra diariamente que tenham que ser aprovados, e a gente vai configurar 4 automações diferentes, já começa a ficar bastante tempo, né? No segundo exemplo, a gente vai criar uma atividade recorrente para designar o responsável. O objetivo desse exemplo é alertar o gestor automaticamente. O gestor ele está designado como responsável automático por uma fase, sempre que os cards atingirem sua data de vencimento. Ou seja, eu tenho uma atividade que tem um pipe de gestão de tarefas, a minha atividade vence hoje, então toda vez que essa automação rodar, ela vai rodar num determinado horário do dia, ela vai mover os cards que vencem hoje para uma fase e designar automaticamente o gestor como responsável para que ele possa estar ciente do que está acontecendo, de que tem atividades vencendo no dia e, consequentemente, cobrar a pessoa responsável por essa atividade. O terceiro exemplo, lembrete de ligações, que os cards possuem um campo do tipo due date chamado lembrete de ligação e na data do lembrete o card deve ser movido para a fase ligação leads para criar um card conectado ligar para o lead com as informações automaticamente buscadas já do lead. E o quarto é o follow-up de oportunidades feito no pipe de qualificação de leads, que após 2 dias na fase aguardando resposta, ele vai disparar um alerta de atraso, mover o card para a fase follow-up e já vai disparar um e-mail template automaticamente. Então a gente já automatiza tanto a movimentação do card e o disparo de e-mail. Antes da gente ir para o Pipefy e explorar de fato a ação, temos 2 observações bem importantes. Ao configurar o evento de uma automação, você pode estabelecer condições para que a ação seja disparada. Por exemplo, no caso do pipe de compras, se eu tiver para designar para cada um dos centros de custos diferente a aprovação, eu posso estabelecer nas condições que sempre que o campo departamento for marketing, o card vai ser criado no pipe de aprovação de compra de marketing. Sempre que o campo for vendas, vai ser criado o pipe de vendas e assim em diante. Além disso, aquela observação que eu fiz para vocês antes de configurar qualquer automação que envolva criar ou mover cards conectados, é preciso criar uma conexão entre os pipes envolvidos. Como eu comentei com vocês, o primeiro exemplo que a gente vai falar sobre é o do processo de compras. Então, a gente vai configurar junto essas automações que eu comentei com vocês. Nesse exemplo, nós vamos configurar 4 automações diferentes. A primeira delas vai ser para criar o card conectado no pipe de aprovação. A segunda delas, no pipe de aprovações, é para quando o gestor marcar sim, dizendo que o pedido foi aprovado, o card vai ser movido para aprovado e quando o gestor marcar não, vai mover o card para reprovado automaticamente, sem que ele precise mover esse card. E a quarta automação é quando um card é movido no pipe aprovação de compra para a fase aprovado, ele já vai mover o card PI no processo de compras. A primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é aqui que já existe a conexão entre esses pipes. Podem ver aqui certinho que o pipe processo de compras está conectado com o pipe de aprovação de compras. Esse é essencial para o fato de que a gente vai criar uma automação que cria cards conectados. Para acessar a parte de automações, a gente vai clicar aqui em Apps e Integrações e depois em Automações. Vocês podem ver que já tem algumas automações configuradas, que são aquelas que eu comentei antes com vocês, mas no momento a gente vai criar uma nova automação. Aqui vocês conseguem ver todos aqueles eventos e ações que eu comentei com vocês. Então, a primeira automação que a gente vai criar é quando um card for movido no pipe processo de compras para a fase aprovação, a gente vai criar um novo card conectado, pipe aprovação de compra, no pipe aprovação de compras. E como a gente está configurando uma automação que cria um card, a gente tem que fazer aqui a correspondência entre os campos. O meu pipe de aprovação de compras é bem simples, ele não tem muitos campos. Então eu só venho aqui e seleciono nas informações que eu quero que o que apareça no card conectado é o que precisa ser comprado, para que o gestor possa aprovar ou não esse pedido de compra. Vamos aqui, criar a automação, criada a primeira aqui. Quando o card for movido, criar novo card conectado. A segunda automação que a gente vai criar
Quando um campo é atualizado, no pipe aprovação de compras, a gente vai selecionar o campo aqui, ó. Você aprova esse pedido de compras e agora a gente vai colocar aquela condição que eu comentei com vocês. Na condição, a gente vai selecionar o campo. Então, o campo que a gente quer é você aprova esse pedido de compras, é igual a sim. Essa é a automação para mover direto para aprovar. Adicionamos a condição e aqui a gente vem mover o card para a fase aprovar. Tudo certinho, criada a segunda automação. Agora, vamos criar mais uma, que quando um campo é atualizado, aí ele já puxa certinho aqui as informações da automação anterior. A gente só volta aqui e muda para não. Mover o card para a fase reprovar. Então, isso a gente já configurou que o card no processo de aprovação já vai ser criado sozinho. Quando o gestor marcar sim ou não, ele já vai ser movido para aprovado ou para reprovado. Então, agora a gente só vai criar a última automação que estabelece que quando um card é movido no pipe aprovação de compras para a fase aprovado, que a gente pode remover essa condição, mover o card PAI no pipe processo de compras para a fase com. Então, beleza, já configuramos aqui essas automações. Vamos voltar aqui para o processo de compras. Eu vou mover esse pedido aqui que está em cotação para aprovação. Então, já abrimos aqui, passamos aqui o card para a fase de aprovação. Então, vamos abrir. Aqui está o card que eu acabei de mover lá, monitor mais cabo HDMI. Eu só vou abrir o card e vou clicar em sim. Aqui, ó, já moveu para aprovado. Aí a gente volta para o processo de compras e já está aqui movido para a fase compra automaticamente. E a gente entra aqui e a gente consegue ver, inclusive, o card de aprovação, em que fase ele está aprovado. Então, tudo tranquilo com o nosso pedido. Já está aprovado, liberado para compra. Agora eu vou mostrar para vocês as outras automações que a gente já configurou antes. A primeira é essa aqui. Eu configurei uma atividade recorrente, que ela vai acontecer no pipe gestão de tarefas da equipe, todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu defini o cenário de que a data de vencimento seja hoje. Então, ele só vai pegar essas tarefas com data de vencimento hoje. Esse eu não vou conseguir demonstrar para vocês, pessoal, porque já passou as 11 horas do dia de hoje e é só horas cheias para fazer a movimentação. Mas eu vou mostrar aqui para vocês os cards que caíram naquele filtro, que são os que foram movidos já mais cedo para a fase de vencimento hoje. Aqui, ó. Essa tarefa está com vencimento hoje, ela foi movida para o pipe para parte de vencimento hoje sozinho. Nessa fase, na configuração dela, vencimento hoje, eu coloquei aqui para ser automaticamente designada para mim, como se eu fosse responsável por todos os cards para cobrar do pessoal das atividades que estiverem atrasadas. A segunda que a gente configurou foi para quando o alerta for acionado, que é aquele alerta de atraso, que a condição, então quando o alerta é acionado, tipo de alerta card atrasado, e eu adicionei a condição que ele só seja disparado quando a fase atual seja aguardando o retorno. Então, quando o card ficar 2 ou 3 dias aguardando o retorno, ele vai disparar essa automação que vai mover o card para a fase follow-up. Aqui nessa fase de follow-up, pessoal, vocês lembram que eu setei a automação para mover automaticamente quando disparar o alerta para a fase de follow-up. Então, na fase de follow-up, a gente configurou um modelo de e-mail. Então, aqui o e-mail de follow-up, o e-mail do remetente e o e-mail para qual vai ser enviado é esse e-mail aqui, o e-mail do contato informado no Start Form. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo mudar a configuração do alerta de atraso para ele mover sozinho dentro de alguns minutos apenas. Aqui o alerta de atraso eu tinha configurado para 3 dias, que foi o tempo que a gente comentou, mas eu vou colocar aqui 1 minuto para que ele já fique atrasado. Aqui vocês podem ver que ele já está marcado como atrasado. Enquanto isso, eu vou abrir o terceiro exemplo, que é no pipeline de vendas. O terceiro exemplo, a gente setou 2 automações diferentes. A primeira é essa aqui, ó. Quando um card for criado no pipeline de vendas e siga essa condição, ou seja, o valor da negociação é maior que 5.000, ele vai designar automaticamente no campo responsável para Carolina. E a segunda, eu configurei também, quando o card for criado no pipeline de vendas e o valor da negociação é menor que 5.000, ele vai ser designado
para vitória. No pipeline de vendas, vou criar aqui uma oportunidade. O valor é maior que 5.000, então ele vai ser designado para Carolina. E quando a gente entra aqui no follow-up, ele já enviou o modelo de e-mail de follow-up. E aqui no pipeline de vendas deu só aquele delayzinho básico, mas o lead que a gente criou, com valor acima de 5.000, foi designado direto para Carolina. No momento da criação da automação, a gente tem algumas observações importantes, que são algumas condições importantes a serem lembradas quando criar ou utilizar as automações. A primeira que eu vou comentar com vocês já não tá nessa lista, mas é a questão de quando for para mover o card, que seja possível mover o card para aquela fase, ou seja, que os botões de ação sejam configurados de forma que seja possível mover o card da fase em que ele está para a fase que você deseja que ele vá. A primeira observação que a gente tem aqui é a dos campos obrigatórios. Ou seja, quando houverem campos obrigatórios no pipe de destino, esses devem ser preenchidos para que a automação funcione. Esse erro já apresenta no momento da configuração. Então, se eu estou fazendo uma automação para criar um card conectado e eu não estou fazendo a correspondência de informação de forma que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos, ele já não deixa criar a automação. A segunda condição é apenas start form, que a correspondência entre os campos é feita somente com os campos do start form do pipe de destino. A terceira é campos iguais, ou seja, quando você faz a correspondência de campos para a criação de cards conectados, os campos devem ser exatamente do mesmo tipo, ou seja, um campo de número vai ser correspondido com campo de número, de texto curto com texto curto, e-mail com e-mail e assim em diante. E o evento de atualizar campo, ele só permite atualizar campos que pertençam ao mesmo pipe selecionado do evento. Ou seja, eu não consigo falar no momento que um card foi criado num pipe, atualizar um campo em outro pipe. Além desses exemplos que a gente apresentou, as automações podem ser usadas para uma série de situações para facilitar o dia a dia das empresas, como por exemplo, para acompanhar o status de atividade. Ou seja, supondo que eu tenho um time grande que tenha diversos pipes, cada membro tem o seu pipe de tarefas. Então, a gente pode setar a automação de forma que quando eu termine uma tarefa no meu pipe de tarefas, o card PI no pipe de status do time seja movimentado também para dizer que essa tarefa foi feita. A gente consegue assim, eu consigo automatizar toda essa movimentação de forma que assim, toda vez que um card é criado, designado para mim, no pipe do time, eu já crio um card conectado no meu pipe, e quando eu mover ele para fazendo, ele move o card PI para fazendo também, mover para feito, move o card PI para feito. O segundo é processo pós-venda, que a gente pode criar um pipe no time de pós-venda específico, com diferentes responsáveis dependendo do valor do deal. Supondo que a gente tem um gerente de contas responsável por todas as contas acima de 10.000. Então, toda vez que o card conectado é criado no time de pós-venda, ele já é designado para esse responsável se o deal tiver o valor acima de 10.000. E o terceiro é onboarding de funcionários, ou seja, a gente pode fazer que ao final do processo de contratação, quando o card chegou na fase final, já é criado um card conectado automaticamente no pipe onboarding de novos funcionários. Só um momentinho, pessoal, que eu vou ver as perguntas aqui. O Edgar Coronato perguntou também se a automação está disponível no plano free para testar a ferramenta. Ela está disponível no plano free, mas você pode setar só uma automação, uma regra de automação no plano free. E esses limites vai aumentando o número de automações que você pode configurar dependendo do plano em que você estiver. Só um momentinho, pessoal, que eu vou ver as perguntas que foram enviadas no momento da inscrição. O Miguel Fernandes perguntou se é possível automatizar integrando com outras ferramentas. Nesse caso, é o mesmo caso que eu comentei agora, seria uma integração que pode ser feita via Zapier ou via API e não uma automação, mas é possível sim. O Cassiano Lago perguntou se existe como fazer uma automação para selecionar uma fase e disparar um e-mail template agendado. Acho que essa eu já respondi na nossa configuração do pipe de follow-up, que a gente setou uma automação para mover o card para uma fase em que é enviado um e-mail template automatizado. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Algum caso de uso específico que eu não tenha abordado? Gostaria de falar para vocês que eu estou sempre disponível, tanto pelo chat in-app, quanto pelo meu e-mail que está ali na tela. Então, caso vocês tenham alguma aplicação muito específica, alguma dúvida no momento da configuração, sintam-se à vontade para me escrever ou para me chamar no chat, que a gente está sempre disponível para ajudar. Gostaria de agradecer a participação de todos
Muito obrigada e, novamente, caso tenha alguma dúvida específica que não tenha sido abordada, podem me mandar um e-mail. Muito obrigada a todos e tenham uma boa tarde.